Imagine que você está na sua sala, em um final de tarde comum, e de repente sente um calafrio inexplicável percorrer sua espinha, acompanhado pela sensação nítida de que há alguém parado logo atrás de você, observando cada movimento seu, no absoluto silêncio. Você olha para trás, mas não vê ninguém. Tenta racionalizar, dizendo a si mesmo que é apenas o vento ou o cansaço acumulado. Mas no fundo, o seu instinto mais primitivo grita que aquela pressão no ambiente é real e que o ar ao seu redor ficou subitamente pesado, como se o oxigênio tivesse sido substituído por uma angústia que não te pertence. É aquele momento em que a lógica humana falha e você percebe, com um sobressalto no coração, que a sua casa ou seu refúgio foi invadida por uma força invisível que não pediu licença para entrar e que parece determinada a sugar a sua paz e o seu sono. Se você clicou neste vídeo agora, respire fundo e entenda. O que você está vivenciando não é fruto da sua imaginação, nem um simples episódio de estresse urbano. Nós estamos diante de uma realidade que muitos preferem ignorar, mas que dita as regras do que acontece no nosso mundo material. O fato de a minha voz estar chegando até você neste exato milésimo de segundo é o sinal mais claro de que o acaso não existe no vocabulário do sobrenatural. Existe uma engrenagem imensa se movendo a seu favor agora mesmo, porque o Deus Pai já detectou a frequência do seu desespero, Jesus Cristo já reivindicou a autoridade sobre o que tentava te oprimir, e uma ordem direta acabou de ser despachada das regiões celestiais com o endereço da sua casa gravado nela. Se ao ouvir estas primeiras palavras você sentiu um nó na garganta ou um alívio repentino, como se uma mão invisível estivesse tirando um peso dos seus ombros, não saia daqui. Una-se a esta investigação espiritual. Inscreva-se no canal para blindar a sua mente com conhecimento, deixe o seu like como um selo de proteção e use os comentários para registrar o seu clamor ou o nome de quem você sabe que está sendo caçado por angústias silenciosas. Compartilhar esta mensagem não é apenas um ato digital, é como estender uma tocha acesa para alguém que está perdido em um labirinto escuro. Para os que sentem o chamado de manter este farol aceso, ajudando a iluminar os lares que estão sob ataque constante, a chave Pix do canal está disponível na descrição e no topo dos comentários. Encare isso como uma semente de gratidão voluntária, um gesto de quem entende que a luz precisa de suporte para continuar avançando contra a sombra, levando direção e esperança para almas que já estavam prontas para desistir de tudo. Talvez você tenha chegado até aqui exausto, sentindo que a sua mente é uma terra de ninguém, devastada por pensamentos intrusivos e noites de insônia que parecem não ter fim. Você percebeu que o clima na sua família mudou, que as brigas surgem do nada e que existe um cansaço que nenhum sono consegue curar. Mas ouça bem o que o segredo dos céus revela hoje. Você nunca esteve sozinho nessa trincheira. O invisível não é um vazio. Ele está ocupado agora mesmo por uma força-tarefa de elite enviada pelo Criador. Sinta agora o ambiente começar a clarear. Onde havia aquele peso opressor, uma clareira de luz está sendo aberta. Miguel, o príncipe guerreiro que não conhece a derrota, já desembainhou a espada espiritual para enfrentar o que estava te amordaçando. Gabriel, o mestre das respostas, se aproxima para dissipar a sua confusão mental, e Rafael caminha pelos corredores da sua alma, trazendo o bálsamo da restauração. Eles não são mitos, são executores das ordens do Altíssimo, agindo sob o comando supremo de Jesus Cristo, diante de quem toda treva é obrigada a recuar, e toda corrente espiritual perde o seu elo. Muitas vezes, nós tentamos lutar contra problemas físicos, usando apenas ferramentas físicas, mas a verdade é que existem guerras invisíveis por trás de cada atraso na sua vida, de cada porta que se fecha no último segundo e de cada angústia que te aperta o peito sem motivo aparente. O mundo espiritual é a matriz de tudo o que vemos. Lembre-se do que aconteceu com Daniel. Ele passou dias buscando uma resposta, jejuando e chorando no que parecia ser um silêncio absoluto do céu. Para quem olhava de fora, nada estava acontecendo. Mas na verdade, desde o primeiro segundo em que ele dobrou os joelhos, uma ordem já tinha sido liberada. O atraso não foi esquecimento de Deus. Foi resistência no campo de batalha invisível. Daniel só soube da guerra que estava sendo travada em seu nome quando o socorro chegou, revelando que Miguel teve que intervir para que a vitória alcançasse o mundo material. Se a sua resposta parece estar demorando,
Se a confusão aumentou justamente quando você decidiu buscar uma saída, não se engane. Isso é sinal de que o contra-ataque celestial está em curso. O Deus que enviou reforços no passado é o mesmo que ordena agora que o cerco ao redor da sua casa seja desfeito. Imagine as paredes do seu lar sendo purificadas, os cantos escuros sendo invadidos por uma presença santa e a guarda de Miguel sendo estabelecida no seu portão. A mentira de que você foi esquecido cai por terra agora, pois o exército do Altíssimo acabou de entrar em cena para garantir que o seu destino não seja roubado. Mas o que as câmeras não registraram foi o instante exato em que o ar pesado daquela sala, impregnado por meses de angústia e palavras ríspidas, começou a vibrar sob uma frequência que nenhum ouvido humano consegue captar, mas que a alma sente como um choque elétrico. A partir desse momento, a realidade se tornou um pesadelo para as sombras que julgavam ter feito morada ali. Você já reparou como, às vezes, o reflexo no seu espelho parece carregar um cansaço que não é seu, ou como a tela do seu celular parece ser o portal por onde chegam notícias que drenam sua última gota de esperança? Como você reagiria se descobrisse que, enquanto você encara aquela porta fechada, chorando em silêncio para não acordar os filhos, existe uma sentinela de fogo postada exatamente ali, impedindo que o desespero cruze o batente? Será que o que vemos é tudo o que existe? Ou será que o estalo que você ouve na janela durante a madrugada não é o vento, mas o som de correntes espirituais sendo pulverizadas pelo exército de Deus? Quando Gabriel entra em cena, ele não traz apenas um recado, ele traz uma frequência de luz que reorganiza os seus pensamentos caóticos. Imagine o seu telefone, aquele objeto que tantas vezes vibrou com cobranças, ofensas ou rejeições, sendo agora o ponto de contato para uma direção que você nunca imaginou. Gabriel desbloqueia o que a confusão mental travou. Ele não pede licença para a sua lógica humana ou para o seu medo de falhar. Ele simplesmente deposita a semente do haja luz no meio do seu não sei o que fazer. Você já sentiu aquele calafrio súbito ao entrar em um cômodo da casa, como se as paredes estivessem sussurrando fracassos antigos? Pois saiba que, onde a treva tentou fixar um território de depressão, o arcanjo Rafael começa a derramar um óleo invisível que penetra até a medula do trauma. É uma cirurgia espiritual que acontece entre um suspiro e outro. Onde havia um nó cego na sua garganta, surge uma fluidez de vida. Não é mágica, é o cumprimento da promessa de que Deus acampa. Ele não faz um check-in rápido e vai embora. Ele monta acampamento ao lado da sua cama, ele se senta à mesa onde você conta os centavos e ele caminha ao seu lado no corredor do hospital. A pergunta que não quer calar é: por que você continua tentando carregar o peso de um mundo inteiro nas costas, se o Criador das galáxias já despachou reforços que não conhecem o cansaço? Como você se sentiria se pudesse enxergar, apenas por um segundo, a fúria com que Miguel confronta aquela inveja silenciosa que tentou murchar os seus projetos? O céu está em polvorosa a seu respeito. O silêncio que você interpreta como abandono é, na verdade, o som do exército celestial marchando em formação de combate para garantir que a sua herança não seja saqueada. Cada objeto na sua casa, desde o espelho onde você mal consegue se olhar até a porta por onde você sai para lutar o pão de cada dia, está agora sob a jurisdição dessa guarda imperial. A neblina está baixando, e o que vai sobrar não é a sua força, mas a clareza absoluta de que você nunca esteve desamparado. O que aconteceu a seguir na vida de quem entendeu esse mistério foi uma transição violenta da vitimização para o governo espiritual. Se as janelas da sua alma estavam embaçadas pelo choro, o sopro do Espírito Santo está limpando o vidro agora. Você está pronto para ver o que Deus já preparou do outro lado desse deserto? O anúncio foi feito, a batalha está sendo ganha e a cura está fluindo. Não é sobre o que você pode fazer, é sobre quem Deus já enviou para fazer por você. A vigilância é total, a proteção é absoluta e o comando já saiu do trono. Você é propriedade exclusiva do Rei. E nenhum intruso espiritual tem permissão para permanecer onde o anjo do Senhor decidiu acampar. A partir desse momento, a realidade se tornou um pesadelo que nenhum filtro de câmera ou explicação lógica poderia esconder. Sabe aquele estalo seco que você ouve no corredor no meio da madrugada, quando todos os seus sentidos dizem que você está sozinho, mas a sua nuca insiste em formigar? O que aconteceu a seguir me faz questionar. Será que o que vemos é tudo o que realmente existe?
Ou estamos apenas tateando no escuro de uma sala cheia de presenças invisíveis? Imagine por um segundo que você está em frente ao espelho do seu banheiro. O vapor da água quente ainda embaça o vidro, e enquanto você limpa a superfície, percebe que o seu reflexo parece carregar um peso que não é seu. Como você reagiria se estivesse no lugar dessa pessoa e sentisse que a sua própria casa, o seu porto seguro, começou a respirar contra você? As sombras nos cantos da sala não são apenas falta de luz. Elas ganharam uma densidade estranha, como se estivessem à espreita, observando cada vez que o seu telefone brilha com uma notificação no meio do silêncio ensurdecedor. A verdade é que existem batalhas que começam no trinco da porta e terminam no campo de batalha da sua mente. Você já sentiu aquela pressão súbita no peito, como se o ar do quarto tivesse ficado subitamente mais pesado, impedindo que o seu grito de socorro saísse? Isso não é apenas estresse ou cansaço acumulado. É o sinal de que o ambiente espiritual está em ebulição. Enquanto você tenta entender por que a sua visão parece turva e por que os objetos ao seu redor parecem vibrar em uma frequência de angústia, Miguel se posiciona como um guardião implacável. Ele não entra para pedir licença, ele entra para quebrar o que foi forjado na escuridão. Imagine a força de uma proteção que se acampa entre você e o medo que tenta atravessar a janela. Não é uma metáfora poética, é um cerco de fogo. Você já parou para pensar que aquele livramento de um acidente ou aquela ideia súbita de mudar de caminho foi, na verdade, um empurrão de um mensageiro que você nunca viu, mas que conhece o seu nome? A nossa lógica desmorona quando percebemos que a nossa vida é um tabuleiro onde peças invisíveis se movem o tempo todo. Por que será que certas lembranças traumáticas insistem em voltar justamente quando você está prestes a conquistar algo grande? É o inimigo tentando usar o passado para sequestrar o seu futuro. Mas é nesse exato ponto de ruptura que a suavidade de Rafael entra como um bálsamo que arde e cura ao mesmo tempo. Ele toca naquele ponto exato da sua alma que você jurou que ninguém jamais alcançaria. Sabe aquela ferida que você escondeu atrás de sorrisos automáticos e posts felizes nas redes sociais? O céu não se deixa enganar pelas aparências. Rafael mergulha no trauma, visita a criança que ainda chora dentro de você e começa a reconstruir os alicerces que a dor tentou derrubar. É um processo de restauração que faz a mente, antes caótica como um mar em tempestade, se tornar um espelho de águas tranquilas. Mas não para por aí, porque a clareza de Gabriel chega para dissipar a névoa que te impedia de enxergar a saída. Sabe aquela sensação de estar em um labirinto, onde cada decisão parece te levar de volta para o mesmo lugar de fracasso? Gabriel sopra a estratégia divina no seu ouvido. Ele traz o discernimento que faz você olhar para aquele problema antigo e de repente ver a solução estampada na sua frente com uma nitidez absurda. Não é mágica, é alinhamento. Como você se sentiria se descobrisse que toda a confusão mental que te paralisou nos últimos meses foi apenas o ruído de uma guerra que você já venceu no espírito? A atmosfera da sua casa começa a mudar agora. Onde havia brigas por motivos fúteis, o Senhor estabelece uma guarda de paz. Onde havia insônia e pesadelos, Ele coloca sentinelas de descanso. A cada passo que você dá, o chão que parecia instável se torna rocha firme porque você não está caminhando por conta própria. Será que você consegue sentir o ar ficando mais leve agora mesmo, enquanto compreende que a sua história não é um acidente geográfico no meio do nada? O cerco angelical não é uma visita de cortesia, é uma ocupação permanente. O inimigo pode até tentar cercar a sua vida com medo, mas o Senhor cerca o medo com o seu exército. Olhe para as paredes da sua casa hoje com outros olhos. Veja, pela fé, a luminosidade que emana dos cantos onde antes havia apenas sombras. Sinta o calor da proteção que envolve os seus filhos enquanto eles dormem. A sua mente não é mais um campo aberto para ataques, ela é agora um território vigiado, uma fortaleza blindada pela palavra que não volta vazia. O que antes era trauma agora se transforma em testemunho. O que era esgotamento se torna renovo. Levante a cabeça e respire fundo, porque o exército de Deus não recua, não cochila, e já recebeu ordens específicas a seu respeito para que você não apenas sobreviva, mas para que você reine sobre as circunstâncias que um dia tentaram te enterrar. Mas o que as câmeras não registraram e o que os olhos humanos teimam em ignorar foi a movimentação silenciosa que começou a acontecer nos cantos mais obscuros daquela casa, bem ali, onde a lógica se despede e o sobrenatural assume o controle. A partir desse momento,
a realidade se tornou um pesadelo acordado para quem tentava resolver tudo no braço, pois as janelas começaram a refletir sombras que não pertenciam a ninguém, e o espelho do banheiro parecia guardar um peso que não era deste mundo. Você já sentiu um calafrio repentino atravessar a sua espinha enquanto olhava para a tela do celular, como se alguém estivesse lendo as suas mensagens por cima do seu ombro, mesmo estando sozinho no quarto? Como você reagiria se percebesse que os estalos nos móveis e o ranger da porta não são apenas dilatação térmica, mas o som de uma resistência espiritual tentando dobrar a sua vontade? Será que o que vemos com esses olhos de carne é realmente tudo o que existe, ou estamos apenas tateando a superfície de uma guerra milenar que decidiu bater à nossa porta justamente hoje? A verdade é que o inimigo adora usar os objetos do nosso cotidiano para instalar o seu quartel-general de medo. É aquele telefone que toca e você já sente um nó no estômago antes mesmo de ver quem é, esperando sempre a pior notícia, a cobrança que não para, a crise que não finda. É o ambiente da cozinha que, antes lugar de comunhão, agora parece exalar uma irritação inexplicável que faz qualquer prato quebrado virar motivo para uma guerra mundial entre o casal. Mas é exatamente nesse cenário de tensão máxima, onde o ar parece eletrizado pela angústia, que a guarda de Miguel se torna a nossa última e mais poderosa linha de defesa. Imagine esse guerreiro majestoso parado bem no batente da sua porta de entrada, com uma espada de fogo que não corta carne, mas corta as intenções malignas que tentam pegar carona na sua chave quando você chega do trabalho. Miguel não está ali para fazer um show, ele está ali para garantir que o seu santuário doméstico não seja transformado em um território de confusão. Enquanto Miguel faz a varredura pesada, Gabriel entra de forma sutil, quase como um pensamento novo que brota no meio do caos. Já percebeu como, às vezes, depois de horas de choro e desespero, surge uma ideia tão clara, tão óbvia e tão cheia de paz que parece que alguém acendeu um holofote na sua mente? Esse é o ministério de Gabriel. Ele está agora mesmo sobrevoando os seus documentos, as suas dívidas e os seus projetos travados, trazendo uma clareza que nenhuma faculdade ou curso de finanças poderia te dar. Ele sopra a direção certa para aquela conversa difícil com o gerente do banco ou para aquela decisão familiar que você vem adiando por medo das consequências. Gabriel não vem para alimentar o seu ego, ele vem para alinhar o seu propósito com o relógio de Deus. Se você pudesse enxergar o que ele está preparando nos bastidores, você ainda estaria perdendo o sono por causa de uma porta que se fechou ontem. Mas não podemos esquecer que uma casa em guerra deixa feridos, e é por isso que Rafael se move de forma tão delicada entre os cômodos. Ele não precisa de alarde. Ele visita o quarto dos seus filhos, onde o medo do amanhã tem roubado a inocência do sono. Ele toca o travesseiro onde você derramou lágrimas silenciosas, aquelas que você não teve coragem de contar para ninguém por vergonha ou por cansaço de ser julgado. Rafael está retirando a aspereza da atmosfera da sua casa. Sabe aquele clima pesado que parece que você está andando sobre ovos? Rafael está derramando um bálsamo que amolece o orgulho e traz o refrigério da reconciliação. Ele cura o que a falta de dinheiro adoeceu. Ele restaura a dignidade que a escassez tentou roubar. O Deus que enviou Rafael para Tobias é o mesmo que envia restauração para a sua mesa hoje, transformando a escassez em uma escola de confiança absoluta. Você já parou para pensar que talvez essa batalha financeira não seja sobre dinheiro, mas sobre quem você decide adorar quando o bolso está vazio? O Salmo 91 nos lembra do terror noturno, mas também nos aponta para o abrigo do Altíssimo. Não é um convite para ignorar a realidade, mas para habitar acima dela. Como você se sentiria se soubesse que, enquanto você tenta fechar a conta do mês, existe um acampamento angelical inteiro montado no seu quintal, protegendo os seus passos e garantindo que você não tropece na pedra do desânimo? A fé não é fingir que a tempestade não existe. Fé é saber que o dono do barco está dormindo em paz porque ele sabe que o destino já está traçado. Rejeite agora essa sensação de abandono que tenta te convencer de que você é um náufrago. Você é um herdeiro da salvação, e isso significa que você tem direito a uma escolta celestial que nunca tira férias. A partir desta palavra, a sua percepção precisa mudar. Quando você olhar para o espelho, não veja apenas alguém cansado pela luta, mas veja alguém que está sendo forjado no fogo para carregar uma autoridade nova. O silêncio de Deus que tanto te incomoda não é vácuo. É o momento em que Gabriel está atravessando as resistências para te entregar o anúncio da vitória.
Não se deixe enganar pelos barulhos estranhos ou pelas portas que insistem em ranger. Foque no exército que está de prontidão. O Senhor do Universo deu ordem aos seus anjos a seu respeito, e essa ordem é irrevogável. A sua casa está sendo consagrada agora, do teto ao chão, e todo laço de morte, toda dívida espiritual e todo espírito de divisão estão sendo expulsos pela luz que emana do trono. Descanse na certeza de que o socorro não é apenas uma possibilidade, ele é uma realidade que já ocupou o seu ambiente. Você não está mais à mercê da sorte. Você está debaixo do governo daquele que faz o impossível se tornar cotidiano. Mas o que as câmeras não registraram e o que os seus olhos físicos ainda não conseguiram captar foi a movimentação absurda que aconteceu no mundo invisível enquanto você dobrava os seus joelhos em silêncio. A partir desse momento, a realidade se tornou um pesadelo para as forças que tentavam manter a sua vida estagnada, pois um decreto de guerra foi assinado nas regiões celestiais. Você já parou para observar como certos objetos na sua casa parecem carregar uma carga pesada, ou como aquele espelho no final do corredor parece refletir algo que desaparece assim que você vira o rosto? Será que o que vemos é tudo o que existe? Ou será que as sombras que dançam nas paredes do seu quarto durante a madrugada são apenas frutos da sua imaginação cansada? Como você reagiria se estivesse no lugar dessa pessoa que, ao atender o telefone, sente um calafrio inexplicável, como se uma voz sem som estivesse tentando drenar a sua esperança através da linha? A verdade é que o campo de batalha espiritual utiliza o cenário do seu cotidiano, as janelas que você fecha à noite e os ruídos estranhos no telhado, para tentar instalar o medo, mas é exatamente aí que a guarda de Miguel se torna uma muralha intransponível. Imagine por um segundo que cada fresta de porta e cada canto escuro da sua sala agora está sob a custódia de um exército que não dorme. Quando você ouve um estalo inexplicável na cozinha ou sente uma queda brusca de temperatura enquanto ora, não se apavore, pois pode ser apenas o choque das espadas celestiais contra as correntes que tentavam se enroscar nos seus pés. Miguel não está apenas em algum lugar distante nas nuvens. Ele está ocupando o espaço entre o seu sofá e a porta de entrada, garantindo que nada que use o nome da inveja ou da destruição consiga permanecer sob o seu teto. Você já sentiu aquela sensação de que algo pesado saiu do ambiente depois de uma oração fervorosa? Isso não é psicológico. É a limpeza profunda que acontece quando o príncipe do exército de Deus decide que a sua casa não é mais lugar de moradia para espíritos de confusão. A luta muitas vezes se esconde nos detalhes mais banais, como uma notificação no celular que traz uma notícia ruim ou um olhar atravessado de alguém no trabalho que parece sugar toda a sua energia vital. São essas pequenas goteiras emocionais que Gabriel vem selar com a luz da revelação. Ele não traz apenas grandes anúncios proféticos. Ele traz o discernimento para você entender que aquele bloqueio no seu caminho não foi um azar, mas um livramento estratégico. Gabriel ilumina a tela do seu entendimento para que você perceba que a verdadeira ameaça não era o que estava diante de você, mas o que estava escondido atrás da aparência de normalidade. Quantas vezes você escapou de uma armadilha por um puro palpite ou um sentimento súbito de mudar de rota? Isso é Gabriel soprando a direção do trono diretamente no seu espírito, destrancando portas que a sua lógica dizia estarem seladas para sempre. E o que dizer daquelas dores que não aparecem em nenhum exame de imagem, mas que latejam na alma toda vez que você olha para uma fotografia antiga ou entra em um cômodo que te traz lembranças amargas? Rafael atua justamente nessa cirurgia invisível, tratando o trauma que ficou impregnado nas paredes da sua memória. O céu sabe que de nada adianta Miguel vencer a guerra externa se você continuar sendo um prisioneiro das suas próprias feridas internas. Por isso, a presença divina começa a higienizar o seu coração, removendo o veneno da culpa acumulada e daquelas palavras malditas que alguém lançou contra você há anos e que ainda ecoam como se tivessem sido ditas hoje pela manhã. O Deus que criou as galáxias está inclinado sobre a sua cama, cuidando da sua insônia e organizando o seu caos interior com uma delicadeza que desafia a compreensão humana. Será que você consegue perceber que essa vibração diferente que você sente agora, esse calor que começa a envolver o seu peito, é o sinal de que a blindagem espiritual foi finalmente ativada? Não é apenas uma mensagem em vídeo. É um ponto de contato com o sagrado que está reconfigurando a atmosfera do seu lar. Aquela sensação de estar sendo observado por algo ruim
foi substituída pela certeza de estar sendo guardado por algo infinitamente maior. As setas que voavam de dia e o terror que agia na calada da noite perderam o endereço da sua residência. A partir de hoje, cada vez que você olhar para o reflexo no espelho, não verá mais uma vítima do cansaço, mas alguém que é escoltado por arcanjos. A sua casa deixou de ser apenas um amontoado de tijolos para se tornar um quartel-general da luz, onde o Rei dos Reis estabeleceu o seu governo de paz. Descanse agora, pois a sentinela está no posto, e o que o céu começou a mover em seu favor não tem retrocesso. O movimento é contínuo, a vitória é certa, e a sua história está sendo escrita com a tinta da eternidade, sob a vigilância rigorosa de quem nunca perdeu uma batalha sequer. Mas o que as câmeras não registraram, e o que os seus olhos físicos ainda não conseguem captar, é que, enquanto você respira fundo tentando processar cada palavra, a realidade ao seu redor está sofrendo uma mutação silenciosa e profunda. A partir desse momento, o que parecia um beco sem saída começa a revelar frestas de uma luz que não vem deste mundo. Você já parou para observar como, nos momentos de maior aflição, os objetos comuns da sua casa parecem carregar um peso diferente? Aquela janela por onde você olha esperando uma resposta que não vem, o espelho que reflete um rosto cansado e marcado pela incerteza, ou até o brilho frio da tela do seu celular, que só traz notificações de cobrança e notícias que apertam o peito. Será que o que vemos é tudo o que existe? Ou será que há uma densidade espiritual pulsando agora mesmo entre as paredes do seu quarto? Como você reagiria se, ao olhar para o lado, percebesse que a guarda de Miguel não é apenas uma metáfora bonita, mas uma barreira de chamas reais, impedindo que o desespero atravesse o corredor da sua casa? A verdade é que o invisível é muito mais real do que o chão que você pisa. Sinta agora, com a sensibilidade da alma, como se o ambiente estivesse sendo limpo. Sabe aquele estalo estranho na madeira que te faz pular da cadeira? Ou aquele vento repentino que bate na cortina sem que haja uma brisa lá fora? Muitas vezes, são apenas sinais de que o clima espiritual está mudando de frequência. O pânico que te fazia checar a fechadura da porta 3 vezes antes de deitar está perdendo a força, porque Gabriel está soprando um discernimento que as faculdades humanas nunca poderiam ensinar. Ele está recalibrando a sua audição espiritual para que você pare de ouvir o barulho do caos e comece a sintonizar a frequência da promessa. Já se perguntou por que, justamente hoje, essa mensagem cruzou o seu caminho como um raio no meio da escuridão? Não há coincidências no mapa do Criador. Há apenas encontros marcados entre a sua dor e o socorro que já estava a caminho antes mesmo de você formular o primeiro socorro em pensamento. E enquanto essa clareza mental se instala, Rafael opera nas sombras dos seus traumas. Imagine o toque de Deus alcançando aquelas memórias que você trancou em 7 chaves, aquelas cenas que, quando surgem na mente, fazem o seu estômago embrulhar e as mãos tremerem. Rafael está entrando no porão da sua história, onde o mofo da rejeição e a poeira do abandono tentaram asfixiar o seu futuro. Ele está tocando o seu corpo físico, suavizando a tensão nos seus ombros, que já pareciam carregar o peso de um edifício inteiro. É uma cura que começa no invisível, mas que vai refletir no jeito que você segura o telefone amanhã, na forma como você vai encarar aquele problema financeiro que antes te fazia querer sumir. Você consegue sentir a serenidade invadindo o lugar onde morava o pânico. Isso acontece porque o reino de Deus não é sobre o quanto você consegue aguentar sozinho, mas sobre o quanto você está disposto a se render. A batalha final não é decidida pela sua conta bancária ou pela sua rede de contatos, mas pela intervenção direta de quem sustenta as galáxias e, ainda assim, conta os fios de cabelo da sua cabeça. O céu está marcando território no seu endereço agora. Miguel está postado na entrada, Gabriel está na sala trazendo a revelação da nova rota e Rafael está no seu quarto, cuidando do seu descanso. Não permita que o cinismo do mundo roube essa certeza. Sustente o seu coração nessa blindagem celestial, pois a noite que antes parecia um pesadelo sem fim está se transformando no cenário de uma visitação que vai mudar a sua linhagem para sempre. O Senhor não está apenas te dando um alívio passageiro. Ele está estabelecendo uma aliança eterna que nenhuma seta que voa de dia ou peste que se propaga nas trevas terá autoridade para quebrar. Descanse na autoridade de quem já venceu a guerra por você. Mas o que as câmeras não registraram e o que os olhos humanos jamais seriam capazes de captar foi a movimentação densa que começou a acontecer nos cantos mais obscuros daquela casa,
exatamente quando o silêncio parecia absoluto. A partir desse momento, a realidade se tornou um pesadelo para quem ainda tentava lutar com as próprias mãos, mas um campo de milagres para quem decidiu se esconder na fortaleza do Altíssimo. Você já parou para observar como, às vezes, um simples objeto dentro do seu quarto parece carregar um peso estranho? Já sentiu aquele calafrio repentino ao passar diante de um espelho no corredor? Como se o reflexo estivesse ligeiramente atrasado ou como se algo estivesse espreitando logo atrás do seu ombro. Muitas vezes, o inimigo não ataca com grandes alardes, mas com pequenos ruídos na madrugada, um estalo inexplicável na janela ou aquele brilho persistente na tela do celular que insiste em mostrar notícias que sugam a sua paz. Será que o que vemos é tudo o que realmente existe? Ou estamos apenas vivendo na superfície de uma guerra dimensional que envolve cada detalhe do nosso cotidiano? Como você reagiria se estivesse no lugar dessa pessoa, sentindo que o ar do próprio lar ficou denso, quase impossível de respirar, enquanto os seus pensamentos se tornam um turbilhão de acusações? É nesse cenário de pressão extrema que a revelação do Salmo 90 deixa de ser um texto poético e se torna uma questão de sobrevivência. Quando a Bíblia fala em refúgio e fortaleza, ela não está usando metáforas vazias. Imagine Miguel, o arcanjo guerreiro, não como uma estátua de gesso, mas como uma presença de puro fogo e autoridade divina, postado exatamente diante da porta do seu quarto. Enquanto você tenta fechar os olhos e o medo sussurra que você não vai aguentar o dia de amanhã, Miguel está desembainhando a espada para cortar correntes invisíveis que tentam se prender às suas pernas. Ele é a resistência contra o terror noturno que tenta transformar a sua cama em um lugar de tortura mental. Você consegue perceber a importância de ter uma sentinela que não dorme enquanto o seu corpo desfalece de cansaço, e no meio desse combate surge Gabriel. Ele não vem para lutar, mas para reorganizar o caos com uma única palavra. Já notou como, após uma oração sincera feita no meio do desespero, uma ideia súbita e brilhante surge na sua mente, ou aquele peso no peito dá lugar a uma certeza inexplicável de que tudo vai ficar bem? Esse é o ministério de Gabriel. Ele entra nas regiões do seu coração que foram esterilizadas pelo trauma e sopra vida sobre sonhos que você já tinha dado como mortos. Ele utiliza os meios mais improváveis para falar com você uma mensagem inesperada, uma frase lida ao acaso ou um sussurro no espírito para lembrar que a sua identidade não é definida pelo saldo da sua conta bancária ou pela saúde do seu corpo, mas pelo selo de propriedade do rei. Se houve um ataque contra a sua autoimagem, se as vozes da rejeição ecoam mais alto do que a voz do Pai, Gabriel chega com a luz do trono para dissipar essa névoa. Como seria a sua vida se você parasse de acreditar nas mentiras que o espelho te conta e passasse a ouvir o que o céu anuncia sobre você? Mas a batalha deixa marcas, e é aqui que a realidade se torna profundamente tocante. Rafael se aproxima com a delicadeza de quem conhece cada fibra da sua alma machucada. Há feridas que as pessoas ao seu redor nunca vão notar, traumas guardados em gavetas que você trancou e jogou a chave fora. Rafael toca justamente nesses pontos de inflamação emocional. Sabe aquela tristeza que parece impregnada nas paredes da casa, aquele rastro de brigas antigas que ainda deixam o ambiente pesado? Ele derrama o bálsamo da restauração sobre esses resquícios. Ele trabalha na sua biologia, no seu sistema nervoso, acalmando o batimento cardíaco acelerado e trazendo uma paz que desafia a lógica das circunstâncias. Ele não cura apenas o corpo, ele cura a percepção que você tem da dor. Quando Rafael age, você para de olhar para a cicatriz com vergonha e passa a olhá-la como uma prova de que você sobreviveu e foi restaurado. A pergunta que fica ecoando no silêncio é: até quando você vai permitir que o medo governe o seu território? Sua casa não é um alojamento para o caos, sua mente não é um playground para o inimigo e a sua família não é um alvo desprotegido. Existe um cerco santo, uma operação coordenada pelo próprio Deus que utiliza Miguel para repelir, Gabriel para guiar e Rafael para restaurar. Enquanto você luta contra uma enfermidade prolongada ou contra a escassez que parece não ter fim, o céu está movendo peças no tabuleiro invisível que os seus olhos naturais jamais imaginariam. Não desista do que Deus ainda está visitando. Mesmo que a noite pareça eterna e o silêncio de Deus seja ensurdecedor, lembre-se de que o sol não precisa gritar para anunciar que o dia chegou. A presença do Senhor está saturando o ambiente agora, transformando o seu pesadelo em uma história de redenção
que será contada para as próximas gerações. Descanse na autoridade de Jesus, pois o cerco já foi estabelecido e a vitória já foi assinada com sangue. A partir deste exato momento, enquanto o som da minha voz começa a se dissipar e o silêncio da sua casa volta a ganhar espaço, eu quero que você entenda algo profundo sobre o que acabou de acontecer. Não foi apenas uma mensagem ouvida, foi um realinhamento espiritual. Muitas vezes, nós nos acostumamos tanto com o peso nos ombros, com o nó na garganta e com a mente em estado de alerta, que passamos a acreditar que o caos é o nosso estado natural. Mas hoje, o céu veio te lembrar que você foi criado para o descanso, não para a sobrevivência exausta. O toque de Rafael, a espada de Miguel e a voz de Gabriel não são figuras de uma mitologia distante, mas a expressão viva do cuidado de um pai que se recusa a ver o seu filho ser consumido pelo medo. No mundo invisível, as engrenagens já mudaram de posição. Aquela pressão que parecia uma sentença de morte sobre as suas finanças ou sobre a sua saúde começou a ceder, não porque os problemas sumiram como mágica, mas porque a sua alma recebeu uma blindagem que as trevas não conseguem penetrar. É vital que você compreenda que a verdadeira batalha espiritual não se vence apenas com gritos, mas com a rendição silenciosa de quem confia. Quando você se deita hoje, olhe para os cantos do seu quarto não com o olhar de quem espera o pior, mas com a certeza de quem sabe que há sentinelas de luz guardando a sua respiração. O inimigo das nossas almas adora o barulho, a confusão e a pressa, porque é no turbilhão que ele rouba o nosso discernimento. Mas o Senhor trabalha na brisa suave, no refrigério que chega quando finalmente paramos de tentar resolver tudo com as nossas próprias mãos cansadas. Sinta a diferença no ar ao seu redor agora. Há uma leveza que não vem de fora, mas de dentro, fruto da certeza de que o Altíssimo assumiu o controle da sua narrativa. Se antes você sentia que caminhava sobre espinhos, agora saiba que os anjos do Senhor foram ordenados a preparar o caminho à sua frente, removendo pedras que você nem sabia que estavam lá. Nós vivemos cercados por uma realidade que os olhos físicos são incapazes de captar, mas que o Espírito sente em cada batida do coração. A proteção que foi selada sobre a sua casa não é temporária. Ela é uma cobertura de aliança. Mas aqui cabe uma advertência amorosa e necessária. Guarde essa paz. Não permita que a primeira notícia ruim de amanhã desmonte a fortaleza que foi erguida hoje. Mantenha o seu lar consagrado, mantenha suas palavras alinhadas com a vitória e não negocie o seu descanso com a ansiedade. O mundo espiritual é sensível à nossa confissão e à nossa postura. Quando você se levanta com a consciência de que é guardado, as sombras que antes te perseguiam passam a te respeitar. Você não é mais uma vítima das circunstâncias. Você é um embaixador do reino, coberto por uma guarda real que nunca dorme e nunca falha. Ao encerrarmos esta jornada de hoje, quero que você leve consigo essa sensação de abraço celestial. A vida pode ser dura, o cenário pode ser incerto, mas o Deus que enviou Miguel, Gabriel e Rafael continua assentado no trono, e ele decidiu que hoje seria o dia do seu refrigério. Que essa paz não seja apenas um momento, mas a base de todos os seus dias daqui em diante. Que você acorde com a clareza de Gabriel, lute com a força de Miguel e caminhe com a saúde e o bálsamo de Rafael. A sua história não termina no cansaço. Ela recomeça agora, sob a sombra do Onipotente, onde nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda. A verdade sempre está ao nosso redor, operando nos detalhes que a correria nos impede de ver. Se você já viveu uma experiência parecida, um sinal de proteção ou algo que a ciência não consegue explicar, compartilhe aqui embaixo nos comentários. Vamos descobrir a verdade juntos e fortalecer a fé uns dos outros com esses testemunhos reais. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar comigo nesta caminhada e para que possamos juntos desvendar os próximos mistérios e as próximas mensagens que o céu tem para nós. Siga em paz, durma sob o manto da misericórdia e lembre-se sempre, você está cercado por um amor que nada neste mundo pode quebrar. Em nome de Jesus, amém.